Aleluia. A todos os irmãos, boa noite. A todos vocês que nos assistem, que Deus os abençoe grandemente. Obrigada por estar conosco. Se você puder, por estar compartilhando esse link, para abençoar a vida de outras pessoas. Você possa estar conosco nesse tempo, juntos para adorarmos ao Senhor, para engrandecer o seu santo nome. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Amém? Eu convido vocês, se puder acompanhar comigo, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmo, número 34. Nós vamos ler os primeiros versículos, Salmo de número 34. Amém? Diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Que salmo maravilhoso, né? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar falando com o Senhor nesta noite. Aleluia. Senhor amado, nós te amamos. Nós queremos aqui juntos, Senhor, nesta noite, exaltar o seu santo nome. Pai, a tua palavra nos declara, Senhor, que os teus anjos, Senhor, o Senhor dará ordens a nosso respeito para que nos guardem. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e respondeu ao clamor. Senhor, tu és um Pai amoroso, um Deus presente, misericordioso, Senhor. E nós entramos na tua presença agora para te engrandecer, para te exaltar e te adorar. Tu és Deus acima de todas as coisas, acima dos deuses. Tu és Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis, Senhor. Tu és o nosso general, Senhor, o nosso amado, o nosso escudo, a rosa de Saron. Socorro presente na hora da tribulação e da angústia. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso socorro, o nosso abrigo. Em ti, Senhor, está a nossa esperança e a nossa fé. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada vida. Visita cada casa, Senhor, nesta hora. Visita com o teu poder, Senhor. Visita, Senhor Deus, dando sabedoria, graça, unção, Senhor. Dando saúde, Senhor, àquele que está doente. Dando paz, Senhor, àquele que está aflito, Senhor, do seu coração. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor. Visita com a tua porção de graça nesta noite, porque nós invocamos o teu santo nome. Nós buscamos a tua face, Senhor, e queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite com a tua graça. Seja gracioso para conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que eu possa, Senhor, receber cada adoração, cada louvor, Senhor Deus, cada lábio que vai te louvar com canções que exaltam o teu santo nome, e que toda honra e glória seja dado somente a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você a adorar o Senhor conosco. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor, dizendo que nós viemos aqui para adorá-lo, nós viemos para exaltá-lo.
Você entrou na presença dele agora para adorar o seu santo nome, porque ele é a luz do mundo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Seja exaltado, ó Deus, em nome de Jesus.
palavra do Senhor nos declara que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Onde está o teu tesouro? Onde você tem acumulado os tesouros? Acumule no céu, que lá traça a ferrugem e o ladrão não rouba. Amém? Nós vamos cantar essa canção que diz: o meu coração está em ti, Senhor, em te amar e te servir. Esse é o meu prazer. É seu prazer servir ao Senhor e amá-lo. Em nome de Jesus, você possa declarar isso a Ele, como louvor, como adoração. Aleluia. Filho, de te
poderoso. E nós te adoramos nesta noite, te bendizemos. Toda honra e glória, Senhor, seja dado somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito boa noite a você que nos acompanha. Paz seja contigo. Que a graça de Deus possa estar sendo ministrada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Nos alegramos pela oportunidade de podermos mais uma vez compartilhar do doce amor de Jesus com você. Nós estamos aqui com algumas pessoas que nos acompanham e já desejamos que o Senhor Jesus também os esteja abençoando. Queremos louvar a Deus pela vida de parte do nosso ministério de louvor. Hoje nosso irmão Rodrigo, a Amanda e também a nossa irmã Márcia. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. Temos mais alguns irmãos conosco aqui, que todos sejam abençoados e suas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Mandamos um grande abraço aos nossos pastores, seus familiares, que Jesus possa estar sobre todos nesta noite. Nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração e estamos em culto. A oportunidade de cultuar a Deus não se restringe a um ambiente ou uma quantidade determinada de pessoas. Nós encontramos no livro de Atos, quando Paulo e Silas cultuaram a Deus dentro de um cárcere, em uma prisão, e ali Deus se fez presente, se movendo poderosamente em benefício daqueles seus servos. Então, onde nós nos encontramos, em que nós buscamos a presença de Deus, é um ambiente favorável para que nós o possamos cultuar, e que nessa noite você também possa estar recebendo e cultuando a presença de Deus aí dentro da sua casa. Nós estaremos ao final da nossa pregação, da ministração, orando pelos copos com água. Se você está quem sabe com alguém enfermo ou em uma situação de problemas dentro da sua casa, separe um copo com água e ao final nós estaremos orando em unidade de fé. Esta água será uma graça de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você precisa também de um pedido de oração especial, esteja nos encaminhando nos comentários. Nós temos aqui pessoas que estão acompanhando ao vivo e também ao final nós poderemos estar orando em favor da tua necessidade. Estamos na presença de Deus e sabemos que Deus está conosco. Nós estamos confiando que o nosso Deus tem coisas grandes a fazer sobre a nação brasileira, sobre as pessoas que têm clamado pelo seu socorro, pela sua graça e pela sua misericórdia. E nessa noite nós temos uma palavra de Deus, desta feita do Salmo 46. Salmo 46 é um salmo de vitória, é um salmo de fortalecimento espiritual, é um salmo de revelação do agir de Deus. Recorrem. Salmo 46, nós vamos ler o versículo 10. E nos diz assim a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Vamos falar com Deus. Amado Senhor, nós te adoramos porque só o Senhor é digno de receber louvor e adoração. Que tua palavra possa ser frutífera nos corações que a receberem. Fala conosco, ó doce Espírito Santo, que nós possamos esta noite aprender da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Que o Senhor abençoe não apenas aqueles que aqui se encontram, como também as pessoas que nos acompanham nos mais distantes lugares. Que a tua graça seja sobre todos e o louvor seja somente para o Senhor. Amém e graças a Deus. Salmos 46 é um salmo precioso e nos traz uma revelação gloriosa a respeito de Deus. Na seguinte compreensão: Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é Deus, Deus está em todos os lugares e dele tem o poder de fazer todas as coisas. A grande maioria dos cristãos, dos que têm intimidade com a Bíblia, já leram o Salmo 46 e quando se põem a observá-lo, se lembram das palavras poderosas que já emanam desde os seus primeiros versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Esta expressão, esta revelação, este esclarecimento é muito importante para todos nós que desejamos caminhar nos caminhos do Senhor,
Compreender a grandeza e a magnitude do nosso Deus é o que vai fazer a diferença no momento das nossas tribulações, das nossas provações. Como disse no princípio, a respeito de Paulo e Silas da prisão, nós podemos nos lembrar ali de dois homens que tinham conhecimento de Deus. Estavam aprisionados, encarcerados, haviam sido agredidos, estavam quase que com uma sentença de morte sobre eles, mas eles sabiam que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava no controle de todas as coisas. Por isso eles tiveram forças para louvar a Deus. Nós precisamos conhecer e buscar a comunhão com este Deus. Para quê? Para que nós não nos abalemos com as situações que se apresentam ante os nossos olhos. As histórias, meus irmãos, se repetem. O que varia são os personagens. As lutas, as batalhas, as dificuldades se repetem nas histórias de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os seres humanos. O que diferencia são os personagens. Essas pessoas que a Bíblia Sagrada nos revela passaram pelas suas provas nos seus dias. Hoje é o dia de nós passarmos pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas pelejas. E nós temos hoje algo bom para nós, porque nós temos as histórias, temos as instruções de como essas pessoas venceram as suas dificuldades. Então hoje nós também podemos triunfar, porque nós já temos a receita, que é o quê? Confiar em Deus. Este Salmo 46 nos fala de coisas poderosas. Diz inclusive alguns que ele foi inspiração para Martinho Lutero fazer aquele hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Há uma possibilidade muito grande que este salmo tenha sido escrito num tempo de provação, quando Jerusalém estava cercada pelos exércitos dos assírios. Quando você lê o texto sagrado e você busca a compreensão em outros escritos bíblicos, você vai ver em 2 Reis, capítulo 18 e 19, esta condição em que Jerusalém se encontrava, em que o rei Ezequias se encontrava, e como o povo estava ali, e como foi o livramento que Deus deu a eles naquele tempo de dificuldade. Em 2 Crônicas 32 também nos fala sobre esta mesma situação. E quando nós lemos o Salmo 46, nós encontramos pessoas que souberam que Deus tem o poder para lhes sustentar no tempo da dificuldade. Hoje o Brasil está passando por um tempo difícil, o mundo está passando por uma situação delicada, a qual nenhum das nossas gerações recentes havia experimentado, essa chamada pandemia, em que as nações estão paradas, em que as condições financeiras são uma dúvida que estão por vir ainda. Muitas pessoas estão preocupadas com o presente e já estão também preocupadas com o futuro. Como vai acontecer, o que vai ser, como será? Nós, como cristãos que conhecemos o Deus, vamos entrar nesta espiral de destruição. Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, crendo firmemente que o mesmo Deus que fez milagres e maravilhas do passado é o mesmo Deus que tem o poder de nos sustentar também nos dias de hoje. Este salmo declara nos seus primeiros versículos que Deus é nossa fortaleza. Deus é nossa fortaleza. O Deus da Bíblia não é um Deus com D minúsculo. O Deus da Bíblia não é um Deus que precisa ser carregado, que precisa ser mantido, não. Esse Deus é o Deus soberano, é o Deus que está acima de todas as coisas, é o Deus que tem a palavra final. Agindo eu, diz a Bíblia, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus em prol dos seus filhos, em prol dos seus eleitos? Deus é nossa fortaleza. No versículo 1 que nós lemos, nós encontramos a palavra refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta expressão na língua na qual ela foi escrita significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Então recebe essa palavra: Deus é o teu abrigo, Deus é a tua rocha de refúgio, Deus é quem te cobre com a sua poderosa presença. Recebe esta revelação de Deus sobre a tua vida e toma posse dessa esperança no seu coração. O nosso Deus é o nosso abrigo, Ele é a nossa rocha de refúgio. No versículo 7 e 11, você vai encontrar de novo esta expressão refúgio. Aqui nos versículos 7 e 11, quer dizer um baluarte, uma torre alta,
uma fortaleza. Que Deus poderoso é o nosso Deus, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, é o Deus que é a nossa fortaleza. Se você está passando por tempos de agonia, por tempos de provação, de temor, busca no Senhor a força que você precisa para que você possa passar por este vale e ter o privilégio de cantar o hino da vitória quando você chegar do outro lado. Deus estava dizendo para o seu povo naquele tempo, e é a mesma palavra que Deus tem para nós hoje: quando o inimigo vier, Deus disse a eles: quando o inimigo vier, eu serei o vosso abrigo. Aleluia! Eu serei a sua rocha. É como se o povo pudesse se esconder dentro dessa rocha, num lugar inatingível. O Deus que vive é a rocha que protege a tua vida, é a rocha que protege a tua família, é a rocha que protege os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos. Deus não permitirá que você pereça neste projeto de maligno que está sobre a face da terra, não. Deus há de proteger a você, a tua família, a tua saúde, os teus sonhos, os teus alvos. Estas duas expressões de refúgio declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão aflitas, estão pensando o que vai acontecer. Muitos sonhos que vinham em aceleração, que vinham para acontecer, foram colocados em segundo plano. Muitas pessoas, a gente tem acompanhado, tem perdido o seu emprego, o seu trabalho, e muitas pessoas estão preocupadas, tristes, aflitas. Mas escute, meu irmão, minha irmã, mantenha a fé, mantenha a esperança, volte a orar. Deus nos permite muitas vezes passarmos por situações adversas, porque Ele tem saudade da nossa oração, Ele tem saudade de que nós voltemos à sua presença e possamos conversar com Ele, como quem sabe um dia nós fizemos no passado. Muitas pessoas não se lembram de Deus no tempo das coisas boas da sua vida. Muitas pessoas não se recordam de Deus quando a mesa é farta, quando tem dinheiro no bolso, quando a saúde está perfeita. Então muitas vezes Deus nos permite passarmos por certas situações para que nós possamos voltar a nos lembrar dEle. Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele que tem o poder de nos amparar, de nos ocultar no tempo da dificuldade. Salmo 61, versículo 3 apresenta esta mesma ideia: o Senhor é o nosso refúgio. Mas Ele, escute isso, não nos protege a fim de nos mimar, não. Deus está permitindo que nós passemos por essa situação, que sejamos fortalecidos pela sua presença. Se nós neste tempo voltarmos a orar, se nós neste tempo voltarmos a estudar a palavra de Deus, se nós neste tempo voltarmos a buscar a sua face, nós sairemos deste tempo muito mais fortalecidos, muito mais próximos de Deus do que quando nós começamos a passar por essa situação de adversidade. Deus está conosco, a sua presença está conosco. A palavra tribulações diz aqui no versículo 1 que nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações são palavras, irmãos, que está na Bíblia, não é sem razão, não é por acaso. Tribulações, neste contexto, nessa ideia, se refere a pessoas em lugares apertados, pessoas que estão assim, encurraladas, poderíamos dizer assim, incapazes de sair da situação pela sua própria força. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Nas tribulações, meus queridos, é a hora de nós buscarmos a face do nosso Deus. Satanás muitas vezes coloca as pessoas em situações de tribulações, de encurralamento, em que a pessoa não vê como sair dali. Para quê? Para que a pessoa se desmorone, para que a pessoa perca a sua fé e a sua esperança. É uma estratégia de Satanás que usou nos exércitos assírios que cercaram Jerusalém. Eles queriam encurralar o povo de Deus, deixando aquela cidade sem recursos para uma saída. Talvez hoje seja a situação de muita gente, talvez hoje seja uma situação de muitas pessoas que estão encurraladas, estão vivendo assim tempos difíceis da sua vida. Escute, Deus é o teu socorro bem presente também nas suas tribulações. Quando o inimigo quer lhe encurralar, quando o inimigo quer deixar você sem saída, vem uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. E a palavra de Deus é: não temas,
Ei, Jeová poderoso, não temas, é o que Deus manda te dizer nessa noite, não temas. Levante os seus olhos para o alto, levante a sua esperança, levante o seu ânimo, a sua disposição, porque Deus é contigo. E eu digo uma coisa para você, Deus é especialista em causas perdidas. Quando as pessoas pensam que não tem saída, quando as pessoas pensam que é um ponto final, Deus coloca-se na história e Ele coloca ali uma vírgula e diz: tem história pela frente. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Nós haveremos de sair fortalecidos deste tempo, a nação haverá de sair fortalecida desse tempo. O Brasil está voltando a se lembrar de Deus, muitas pessoas estão voltando a orar, muitas pessoas estão voltando a pedir o socorro de Deus. Jeová vai abençoar, o nosso Deus vai abençoar a nação brasileira. Quando os oficiais assírios que haviam cercado Jerusalém ameaçaram a cidade, Isaías disse ao rei Ezequias, está lá em 2 Reis capítulo 19 versículo 6, 2 Reis 19 versículo 6, Isaías disse assim a Ezequias: não temas por causa das palavras que ouviste. Escute, não temas por causa das palavras que ouviste. Hoje nós ouvimos muito, tem muitas vozes ecoando pela terra, existem muitas verdades sendo colocadas sobre a terra. Você liga um aparelho de rádio, você ouve ali um comentarista trazendo a sua opinião. Você liga um aparelho de televisão, estão ali os repórteres, os apresentadores trazendo as suas opiniões. E você muitas vezes, ao ouvir essas vozes, você se desmorona e você diz: está perto, está chegando, o caos vai se instalar, a derrota vai se manifestar, não haverá esperança, será o fim, será uma destruição muito grande. Escute, não temas as vozes da destruição que estão ecoando sobre a terra, não temas as vozes do fracasso que estão ecoando sobre a terra. Ouça a voz de Deus, porque Deus tem a palavra final. É da boca do Senhor que vem a palavra final. Há profeta nessa terra ainda, há profeta nessa nação ainda que está declarando e determinando que esta nação está sob os cuidados de Deus. Este Brasil, esta terra querida, abençoada, este povo tão abençoado, não há povo igual no mundo como o povo brasileiro. Um povo de coração aberto, um povo que divide, um povo que ampara. E esta nação, ela é cuidada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Brasil já fez coisas boas pela causa divina, e Deus leva isso em conta, e Deus haverá de cuidar da nossa nação, dos nossos povos, dos nossos velhos, dos nossos anciãos. Deus fará milagres e maravilhas. Ouça o que Isaías disse: não temas por causa das palavras que ouviste, ó rei Ezequias. E eu digo para você nessa noite: não temas por causa das palavras que você tem ouvido. É a palavra de Deus para você nessa noite. Talvez você não veja o livramento, tudo parece perdido, o inimigo se agiganta, mas ouça a voz, a palavra de Deus. Não temas, haja esperança no teu coração, haja esperança na sua alma, haja esperança no seu pensamento. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente para o mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão debaixo do controle e da vontade de Deus na tua vida, na minha vida, na nossa nação. É tempo de acreditar em Deus, é tempo de ouvir o que Deus tem para dizer, é tempo de se amparar, de se ancorar na palavra de Deus. Esta palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Muitas pessoas experimentaram o socorro de Deus no tempo da sua dificuldade. A palavra de Deus não é uma história apenas e tão somente para encantar ouvidos. A palavra de Deus não é apenas uma história que ficou registrada porque era algo bonito de se ler ou de se ouvir. Não, a palavra de Deus é real. Pessoas experimentaram o socorro de Deus, nações experimentaram o socorro de Deus, e Deus se fez presente, como também se fará presente na tua vida e fará-se presente na nossa nação, na nossa pátria. No versículo 4 em diante, até o versículo 7 do Salmo 46, nós temos a seguinte revelação: Deus está no meio. Aleluia! A cidade de Jerusalém estava sitiada, os exércitos assírios estavam se acercando da cidade, o povo estava ali preso, digamos assim, por causa dos exércitos que estavam ao redor. Mas escute uma coisa: Deus estava no meio da cidade.
Se Deus estiver no meio da sua casa, se Deus estiver no meio do seu trabalho, se Deus estiver no meio dos seus sonhos, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Confia, creia, porque Deus está fazendo a sua obra prevalecer. Se Deus permite esse momento, é para que nós nos voltemos para Ele, dediquemos um tempo maior a nos consagrar, a confiar, a exercitar a fé dentro do nosso coração. Naquele tempo, a água era um bem muito precioso, como é também até os dias de hoje. Na Palestina, aquele lugar mais desértico, a água realmente era um bem muito precioso. E Jerusalém não fugia desta regra, mas ali, uma coisa ainda mais interessante é que Jerusalém não foi construída às margens de um rio. Jerusalém, a sua posição geográfica é distante de cursos de água. Mas Ezequias havia usado de sabedoria e havia construído um sistema subterrâneo de abastecimento. E este sistema de águas ligava a cidade até os mananciais de Gion, isso lá no vale de Cedron, ao tanque de Siloé. Então, os inimigos cercando a cidade, pensavam, mas eles não imaginavam, não sabiam que a cidade estava abastecida com água. Nós vemos isso em 2 Reis 20:20, também 2 Crônicas 32:30. Que coisa poderosa. Que Ezequias estava dizendo através desse Salmo 46, ainda que ele corte o suprimento de água da cidade e pensasse assim que seria o fim daquele povo, ele declara assim: há um rio, oh glória a Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Escute, há um rio, há um manancial de águas vivas que brotam do trono de Deus e que vem diretamente para a sua vida, para te abastecer, para te fortalecer, para te preservar de tudo aquilo que o inimigo tem colocado como destruição ao redor da tua vida. Jerusalém estava protegida. O inimigo estava se acercando da cidade pensando que iria destruí-la. Satanás está pensando que vai destruir a igreja. Satanás está pensando que vai destruir o povo de Deus. Mas ele já está repreendido e os seus planos estão anulados, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos abençoados. Deus tem falado poderosamente com a igreja, não apenas no Brasil, como no mundo todo. A igreja está segura, a igreja está tranquila, porque o nosso Redentor vive. Jesus está no controle de todas as coisas. Este escritor do Salmo 46 escreve de uma forma poética, declarando que Deus era o seu rio, aquele que supre a água da vida. O homem, ele carece essencialmente de água. O alimento é importante, mas sem alimento se sobrevive um tempo maior. Sem água não, nós precisamos de água. E o que nós precisamos, espiritualmente falando, é da água da vida. A água viva que brota do trono de Deus e que nos sacia a sede, que nos dá fortalecimento para passarmos pelas provações. Meu coração está cheio de esperança e eu espero que o teu coração também esteja cheio de esperança, porque os mananciais de Deus estão sendo enviados em favor das nossas vidas para que nós possamos passar pelas provas e cantarmos o hino da vitória ao final deste tempo. No tempo do rei Acás, Isaías comparou uma invasão dos assírios a um rio transbordante, mas lembrou o povo que seu Deus era como um rio tranquilo, Siloé, que lhes traria a paz. Deus nos traz a paz no tempo da nossa dificuldade. Por isso nós temos enfatizado que nós não dediquemos tanto tempo a ouvir noticiários. Você já percebeu que o que dá audiência é a tragédia? Você já parou para pensar que o que faz a audiência crescer é a tragédia? Você não ouve os jornais declarando todo dia: olha, hoje subiram 5.000 aviões e todos subiram e levaram seus passageiros ao destino. Você não ouve uma manchete como essa. Você não vai ouvir nos telejornais da noite uma declaração de que não houve acidentes aéreos. Graças a Deus, você não vai ouvir. Mas quando dentre os 5.000, os 10.000, nem sei quantas mil aeronaves voam todos os dias pelo mundo, nem só do Brasil, pelo mundo, quantos milhões de aviões levantam e pousam pelo mundo todo?
Se um deles se acidenta, essa notícia é colocada em primeiro plano. Sabe por quê? Porque tragédia da Ibope, tragédia da audiência. Por isso nós precisamos evitar de ficar ouvindo esse tipo de coisa, porque isso vai alimentando a tragédia, o medo, o terror dentro dos nossos corações. Precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvirmos pregações, ouvirmos as mensagens que nos edificam, para que nós possamos ser fortalecidos pela presença de Deus. O nosso Deus nos dá suprimento para passarmos pelas provações. Aleluia. No verso 5 do Salmo 46 diz assim: Deus está no meio dela. Coisa poderosa, como Deus está aqui em nosso meio. Jesus disse: onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou entre elas, eu estou no meio delas. A sua casa pode ser um altar de adoração a Deus. O lugar em que você trabalha pode ser um altar dedicado de adoração a Deus. Por isso nós precisamos não nos esmorecer, não nos entristecer, não nos apavorar, mas isso só vai ser possível se nós tirarmos a audiência das mensagens de derrota. Está morrendo, vai morrer, está perto de morrer, tem tantos para morrer. Isso só faz mal para a gente. Nós temos que orar por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor Jesus envie os teus anjos e entre nas enfermarias, entre nas UTIs, entre nos lugares de cura, e que esteja curando todas as pessoas em nome de Jesus. Eu hoje ouvi uma notícia muito interessante, que na África as pessoas estão achando incrível, porque o que eles imaginavam que seria o pico da doença, que estariam morrendo milhares de pessoas, não estão morrendo, eles estão sem saber o que está acontecendo, porque também na África existe uma igreja ativa. Também naquele continente existe um povo que adora e que glorifica o nome de Deus, o nome de Jesus, e o Senhor está fazendo milagres ali, está curando, está repreendendo, está anulando o poder desta enfermidade, como também se dará no Brasil. Nós entendemos que as autoridades médicas precisam realmente estar preparadas para uma eventual situação dessa, mas não haverá no Brasil um pico de enfermos tão grande que possa trazer pânico sobre as famílias, em o nome de Jesus. Nós estamos orando pela cura, pela restauração de todos, e que o Senhor faça seus milagres sobre a nação brasileira, abençoando os médicos, abençoando os profissionais da saúde e enviando os seus anjos. A Bíblia Sagrada nos fala que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, que o nosso Deus é o Deus dos milagres, e Ele é o Senhor de miríades, de milhares de milhares. Os exércitos de Deus são incontáveis. Ele tem anjos de sobra para mandar um para cada lugar em que haja pessoas enfermas e ali ministrar a cura, e é nesta palavra que nós declaramos essa noite, para que o nosso Deus esteja fazendo as suas obras poderosas em todos os lugares da nossa nação, como também sobre as nações que estão passando por esta enfermidade. Que Jesus faça os seus milagres sobre este povo. Nós confiamos e sabemos que o nosso Deus tem o poder para assim o fazer. Então dizemos aqui no verso 5, diz: Deus está no meio dela, ainda que a cidade estivesse encurralada, sem saída, o Deus eterno estava no meio dela, ou seja, ninguém os poderia derrotar, pois Deus era aquele que comandava tudo. Sem dúvida, Jerusalém era uma cidade santa, separada por Deus e que abrigava o santuário de Deus. Mas isso não era garantia de vitória, somente seria se Deus estivesse no meio dela. Aleluia! E quando Deus está entre a cidade, quando Deus está dentro do nosso coração, quando Deus está dentro da nossa casa, nós somos mais do que vencedores pela sua graça e pela sua bondade e misericórdia. No versículo 8 até o versículo 11 do Salmo 46, diz assim: Deus faz cessar a guerra. O nosso Deus tem o poder de cessar a guerra, como nós estamos dizendo neste momento, que Deus tem o poder de cessar esta pandemia, esta enfermidade alojada sobre a nossa nação. Nesta etapa do Salmo 46, nós podemos observar que os campos ao redor de Jerusalém estavam tomados por soldados assírios, mas vejam só, eles estão mortos. Não havia mais vida no exército opressor da cidade de Jerusalém. Deus havia entrado com providência e aquele exército foi vencido pelo poder de Deus manifesto daquele lugar. As armas daqueles soldados, os seus equipamentos de guerra estavam todos espalhados e quebrados.
Não tinha acontecido nenhuma batalha naquele lugar, mas o anjo do Senhor deixou esses vestígios para que as pessoas que haviam saído de dentro de Jerusalém observassem o que Deus havia feito no meio do arraial do inimigo. Deus tem o poder para operar maravilhas até quando nós não estamos vendo. Deus opera poderosamente. No versículo 8 diz assim, veja isso: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus entrou com providência e os exércitos dos inimigos assírios que estavam contra Jerusalém caíram por terra. É como nós estamos decretando hoje, em o nome de Jesus, que o inimigo que está pessoas também vai cair por terra e o Senhor vai fazer os seus milagres manifestos sobre a nossa nação. O Senhor derrotou e desarmou os inimigos que estavam contra Jerusalém, destruiu as suas armas de modo que não podiam mais atacar. Aquietai-vos, diz o Senhor. Essa palavra quer dizer assim: não mexam em nada, descansem. Aproveite esse tempo que você talvez não está podendo ir para o seu trabalho para descansar no Senhor, conviver mais com a sua família, observar mais os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus pais. Aproveite esse momento para que você possa ter uma integração melhor com a sua família, porque ao final é o que importa. Muitas pessoas passam as suas vidas correndo atrás de uma coisa que jamais vão alcançar, desesperados, perdendo a saúde, perdendo a paz, perdendo a alegria. E ao final o que importa? O que na verdade conta, senão o que Deus nos deu como família, como amigos. É nisto que nós temos que focar, é nisto que nós temos que colocar as nossas expectativas. Então descanse, Deus está dando esse tempo para nós descansarmos, convivermos de uma maneira mais agradável com os nossos queridos, com os nossos entes. Aqueles que nós contemplamos hoje não são eternos. Um dia nós nos distanciaremos deles ou eles se distanciarão de nós. Há dias que não se repetem, há momentos que jamais se repetirão. Por isso nós precisamos entender o agir de Deus nesse tempo. E quem sabe seja a oportunidade de nós descansarmos do Senhor e deixamos Deus trabalhar. Não fiquemos afobados não. O Senhor diz lá nos evangelhos: eu cuido dos pássaros, que não plantam, que não fiam, que não cegam, e nunca lhes faltou nada. Será que não tenho eu o poder para cuidar também de vocês? Disse o Senhor Jesus: homens de pouca fé, de pequena fé. Nós precisamos estar descansados. Deus não vai nos desamparar não. Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa, Deus não vai deixar faltar o leite para os seus filhos. Descansa no Senhor, confia no Senhor, coloca as suas esperanças no Senhor, volte a orar e a confiar que Deus tem o poder para fazer, e Ele vai fazer. Aleluias. Deixa Deus no controle, deixa o Senhor tomar o controle. Aleluias. Nessa situação aqui que nós encontramos, pelo fato de Ezequias e os seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, Ele os livrou dos seus inimigos. Não toma frente não, deixa Deus fazer. Confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que eu preciso. E não é por muito correr, não é por se sacrificar demais que as coisas virão. Deus está no controle e você tem valor para Deus. Deus te ama, Deus ama a tua vida, Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Confia novamente em Deus, volte a orar e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Ezequias orou, dizendo assim: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19:19. Não há Deus como o nosso Deus. Nunca se viu, se ouviu, se soube de um Deus como o nosso Deus. Esse Deus, Ele não está morto, esse Deus não está envelhecido, esse Deus não está caquético. Esse Deus é o mesmo Deus poderoso, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho no clamor de Moisés, é o mesmo Deus que fez chover pão do céu no meio do deserto, é o mesmo Deus que deu provisão para aquele povo, fazendo brotar a água da rocha. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que livrou Daniel, é o mesmo Deus que livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo ardente.
que quando Josué orou, o sol parou e a terra não se moveu. É o mesmo Deus. Não deixemos aí nossa incredulidade tomar forma ao ponto de nos fazer esmorecer da caminhada. Confiemos, declaremos em alto e bom som: o meu Deus está no controle de todas as coisas. E você vai ver o milagre de Deus acontecer, e você vai poder contar maravilhas de Deus ocorridas na sua vida. É o que Deus quer fazer contigo, comigo, conosco nessa geração. Uma história está sendo escrita. Uma história está sendo escrita. É a minha história, é a sua história. A história de Paulo, a história de Pedro, a história de José, essas histórias já foram concluídas. Eles venceram, eles passaram pela prova e foram mais do que vencedores, e nos são inspiração nos dias de hoje. Mas uma história continua sendo escrita, a minha história, a tua história, a história dos irmãos que aqui se encontram. E nestas histórias, as vitórias de Deus precisam ser declaradas para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado por aquilo que Ele pode fazer no meio da nossa geração. Confia no Senhor. Coloque a fé no teu coração, no coração da tua família, dentro da tua casa, para que a paz do Senhor volte a reinar. Quem sabe a sua esposa está aflita, quem sabe o seu marido está aflito, diga a ele ou diga a ela: meu amado, tranquilidade no coração, Deus está fazendo e Ele fará por nós o melhor. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar dos teus sonhos. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar ser motivo de vergonha pela confiança que você tem em Deus. Eu profetizo sobre a tua vida que os milagres do Senhor que foram enviados em direção a você chegarão até você, porque aqueles que confiam em Deus não correm atrás da bênção, não, a bênção corre atrás dessas pessoas e as alcançam. E eu profetizo que assim se faça na tua vida, que as bênçãos de Deus venham sobre você e te alcancem, e que se façam real na tua vida, na tua existência. Nós não confiamos, não acreditamos em um Deus fracassado, porque de fato Ele não é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Permita que Deus intervenha na tua história, permita que Deus faça o seu melhor acontecer na sua vida. Deixa Deus trabalhar livremente para que a sua vida possa ser transformada neste tempo de tanta dificuldade. Eu quero orar com você agora. Eu quero declarar, confirmando pela oração, que uma bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Já pegue o seu copo com água. Vamos apresentar diante de Deus. Quem sabe há enfermos na sua casa, quem sabe há pessoas dominadas pelo vício, quem sabe haja pessoas aí que estejam tomadas por uma situação de morte, de derrota, de destruição. Confie agora, beba dessa água, coloque na alimentação, coloque na comida, e você vai ver o que Deus vai fazer pelo seu ato de fé. Depois você manda para nós o seu testemunho, para que nós também possamos nos alegrar com aquilo que Deus tenha feito em favor da sua vida. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós apresentamos e declaramos que não há Deus como o Senhor. Nós bem sabemos, ó Deus amado, em quem nós temos crido, que é suficientemente poderoso para fazer acontecer os seus milagres e as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus bendito, há pessoas que verdadeiramente estão preocupadas. Nós entendemos, ó Deus, porque tantas notícias de destruição estão sendo lançadas. Mas essas pessoas precisam ouvir a tua voz, e a tua voz nos traz paz, a tua voz nos traz esperança, a tua voz nos traz ânimo, e nós declaramos, ó Pai, que a tua voz ecoe forte, poderosamente sobre a nação, sobre os lares do Brasil. Deus maravilhoso, que estas pessoas sejam consoladas, que essas pessoas sejam, ó Deus vivo, acalentadas. Jesus de Nazaré, opere seus milagres e visite estas famílias agora, que estão nos acompanhando, tanto aqui na igreja, como também através das redes. Jesus Nazareno, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais, opera teus milagres em favor dessas pessoas. E agora, Deus vivo, em que este copo com água é apresentado ante a tua face, que o Senhor coloque as suas mãos, ó Deus, e que toda enfermidade seja expulsa dos corpos das pessoas ao tomarem desta água. Aqueles que estão algemados por vícios, aqueles que estão acorrentados por obras malignas, que sejam libertos pelo poder da tua presença, e o seu nome seja exaltado e glorificado. Deus bendito, nós oramos abençoando a nação brasileira, nós abençoamos o nosso povo, nós abençoamos as nossas autoridades,
Nós oramos, ó Deus amado e poderoso, para que as igrejas estejam fazendo o seu papel primordial, que é anunciar a Tua verdade em prol da nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo e esta nação é protegida pelo sangue poderoso do nosso Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor, abençoe a igreja, abençoe as nossas autoridades, para o louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Tome da água e receba a Tua bênção em o nome do Senhor Jesus. A igreja continua fazendo a sua obra essencial e única, porque ninguém pode substituir o trabalho da igreja. A igreja, ela traz dentro dela a revelação de Jesus de Nazaré. E nós, como igreja, continuamos anunciando a Cristo e falando do seu amor e do seu poder em prol de todas as pessoas. Muitas pessoas certamente sabem, mas nós estamos em Araçatuba. A igreja aqui em Araçatuba é grande, a igreja é grande e é uma cidade que também tem sido abençoada pela graça de nosso Senhor. Voltaremos domingo, numa nova live, às 19h30. Nós temos outros eventos durante a semana, mas não são transmitidos. Mas o nosso culto de domingo, nós estaremos novamente, não havendo, logicamente, a liberação para que as igrejas retornem aos seus trabalhos habituais. Querendo Deus, quem sabe pela graça do Senhor possamos já estar todos reunidos novamente, mas de uma maneira ou de outra, no domingo às 19h30, nós estaremos aqui em mais uma transmissão ao vivo. Eu mais uma vez agradeço as pessoas que nos auxiliam aqui, que cooperam conosco, nosso irmão Alexandre, nosso cameraman, a Alana também, a equipe do louvor que esteve conosco e mais alguns irmãos que estão aqui acompanhando. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês e sobre a tua família, a tua casa. Deus abençoe você e até domingo, querendo Deus, em o nome de Jesus. Fique na paz.